Bom dia, Escola Bíblica Dominical, bom dia, pastor Carmen Lúcia, bom dia, Ieban, queridos, Deus abençoe toda a nossa igreja, nos abençoe e que alegria poder compartilhar mais um pouquinho da palavra de Deus com meus irmãos sobre o Espírito Santo. Então vamos ver, ele nos guiará toda a verdade, a ação e a atuação do Espírito Santo em nossas vidas, na vida da igreja. Semana passada falamos um pouquinho sobre o Espírito Santo nos evangelhos, no Novo Testamento, nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João só depois. Hoje falaremos um pouquinho da atuação do Espírito Santo no livro de Atos. Então, Atos é o livro que fala, que narra, que deixa tudo muito claro sobre a ação de Deus, sobre a ação do Espírito Santo na vida da igreja, na vida do seu povo. Então, hoje falaremos um pouquinho sobre o Espírito Santo em Atos. Atos é onde o Espírito Santo age totalmente na vida da igreja, a expansão da igreja, o crescimento da igreja. Vamos ver isso rapidamente. E vamos pensar um pouquinho agora, meus irmãos, no Senhor Jesus. Deixa eu ficar com a revista, né? No Senhor Jesus, o nosso Salvador, antes de subir aos céus, antes ele já havia morrido na cruz, já havia ressuscitado, e ele estava para subir e para enviar o Espírito Santo. Então, antes dele subir, ele conversou, ele teve encontro com os seus discípulos, né, com os apóstolos, e ele deu algumas ordens, ele falou da promessa. Então, eu vou ler para os irmãos Atos 1, 2, Jesus orientando, e depois Atos 1, 8, ele dando essa orientação, essa promessa, essa ordem, não somente aos apóstolos, mas a mim, a você, isto é, a igreja de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Aí depois eu falarei rapidamente algo que nós já conhecemos, que nós já vimos, mas aqui está repetindo. Então é muito bom, estou seguindo aqui, vamos rever, vamos falar novamente sobre o dia de Pentecostes. Se alguém não ouviu, se alguém não assistiu a aula, as 2 ou 3 aulas atrás, vamos ver novamente hoje essa ênfase de Pedro falando sobre o dia em que a descida do Espírito Santo sobre a igreja, sobre o povo, sobre os apóstolos. Vamos lá? Então vamos ver um pouquinho Atos 1, versículo 2. Jesus, antes de subir, o que ele fez? Atos, capítulo 1, versículo 2. Até o dia em que ele foi levado para o céu, antes de ir para o céu, ele deu ordens pelo poder do Espírito Santo aos homens que ele havia escolhido como apóstolos, os seus discípulos, menos Judas Iscariotes. Menos Judas estava aqui presente. Então, os 11 apóstolos, né, os seus 11 discípulos. E no versículo 1:8, aqui estamos falando do Senhor Jesus. E aqui 1:8 vamos continuar. Porém, quando o Espírito Santo, Jesus falando, porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra, né? No Brasil. Coisa linda. Esta mensagem, essa promessa, no comecinho a promessa, e aqui a ordem do Senhor Jesus. Então Jesus, ele, depois disto, ele subiu aos céus. Ele subiu aos céus e está sentado à direita de Deus. E o que aconteceu? Os apóstolos, eles receberam esse poder do Espírito Santo e foram levar as boas novas, as boas notícias ao mundo inteiro, né? Começando em Jerusalém, como Jesus havia dito. E eles foram pelo poder do Espírito Santo. Deus estava com ele, Deus estava sobre eles, Deus estava dentro deles, com eles. E eles tinham esse poder, sem timidez, sem medo, né? Eles foram pelo poder do Espírito Santo de Deus.
E graças a Deus é assim que o povo de Deus faz. É assim que os pastores pregam, pelo poder, pela ação do Espírito Santo em suas vidas. É assim que os missionários vão, pelo poder, a ação de Deus em suas vidas. E é assim que eu, que você, que nós devemos ir e proclamar o Evangelho, a palavra de Deus. Não por nós mesmos, porque por nós mesmos nós não conseguimos, mas pela ação de Deus, o poder do Espírito Santo que dá a nós. E como aconteceu isso? Vamos pensar, vamos lembrar. Eu poderia contar toda a história, só que iria pular parte da reunião dos apóstolos reunidos em um só lugar. E ali em Jerusalém havia povos de todas as nações, de todos os reinos. E ali só com os apóstolos houve a ação de Deus através do Espírito Santo, o dia de Pentecostes. Então quem não viu quando eu expliquei há 2 ou 3 aulas atrás, eu vou ler para os irmãos agora. Vamos ver o nosso Deus, a terceira pessoa da Trindade agindo. Então eu vou ler para os irmãos. Vou ler, combinado? Estou lendo Atos capítulo 2, vou ler do versículo 1 até o 11, do 1 ao 11, lerei rapidinho. Vamos lá. A vinda do Espírito Santo, ou o dia de Pentecostes. Vamos entender aqui como se deu. Quando chegou o dia de Pentecostes, 40 dias, né? Depois da subida do Senhor Jesus, perdão, meus irmãos, eu falei 40 dias, mas 50 dias. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. Todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas, olha só, umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. O Senhor Jesus, ele veio, morreu na cruz por todas as nações do mundo, pelo mundo inteiro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, olha, essa vinda de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava essa multidão: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Párfia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Meus irmãos, olha que coisa linda. Esse foi o dia de Pentecostes. Esse foi o dia em que o Senhor Jesus enviou o seu Espírito Santo e deu poder a todos aqueles que creram, a todos aqueles para ouvir em sua própria língua
a mensagem de Pedro, do apóstolo Pedro. E ali Pedro falou, pelo poder do Espírito Santo, com toda a sabedoria que Deus deu a ele, sobre esse dia que havia chego, né? E o que mais? Falou do Senhor Jesus, que morreu na cruz, que foi crucificado, mas que Deus deu poder a ele ressuscitou e está sentado à direita de Deus o Pai. E o próprio Davi, lá em Salmos, fala desse dia poderoso que o Senhor Jesus, como Rei, como Senhor, como seu Senhor, que reina, estava sentado à direita de Deus o Pai. Eu vou ler para vocês aqui, finalizando. Olha só, meus irmãos. Deus ressuscitou este Jesus, que Pedro estava testemunhando, e todos estavam entendendo, cada um na sua língua. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunha disso. O povo, os apóstolos, o povo que seguiam a Jesus. Pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo, como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Pois Davi não subiu para o céu, mas ele mesmo afirmou: o Senhor disse ao meu Senhor, sente-se ao meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Que coisa maravilhosa. E Pedro, ele termina, todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que Jesus, que vocês crucificaram, é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Olha só, quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos, porque todos estavam entendendo na sua própria língua. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo, pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Ai, que coisa linda! E hoje você é testemunha, meus irmãos, pela graça e misericórdia de Deus. Eu sou testemunha, nós somos testemunhas vivas desse Evangelho. E o livro de Atos, ele fala claramente sobre a ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos, como cresceu a igreja, o surgimento da igreja, como ela se expandiu e como o Evangelho foi atingindo as outras, foi chamando as outras pessoas. Que coisa linda! O Espírito Santo agindo lá no começo, como temos visto na criação e até os dias de hoje. Que o nosso Deus nos abençoe, abençoe a sua igreja, abençoe o nosso pastor, abençoe cada um de nós, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, para sermos usados por Deus através do Espírito Santo. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Até semana que vem, aí falaremos sobre o Espírito Santo no Evangelho de João. Deus nos abençoe.